um prazer recebê-lo, a Força do Agro, Brasil que dá certo. Projeto de lei de reciprocidade ambiental contra o protecionismo comercial ganha agilidade depois da polêmica do Carrefour. Zequinha Marim é senador pelo Podemos do Pará, é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Seja muito bem-vindo, senador. Muito obrigado, Joyce. Prazer estar contigo para a gente debater sobre esse assunto que é de grande interesse para o Brasil, principalmente no setor da produção. Então, estamos aqui à sua disposição. Os recentes casos das empresas francesas Danone e Carrefour, que anunciaram boicote a produtos brasileiros, alegando proteger produtores rurais europeus, contribuíram para o projeto de reciprocidade ambiental ganhar agilidade no Congresso. Senador Zequinha é autor da propositura que tramita no Senado. O projeto já é desde 2023, né, senador? E o que prevê esse projeto? Esse projeto nos dá a condição de, pelo menos, ter um instrumento de trabalho na mão que possa fazer com que o negociador brasileiro, para aqueles países que exigem da gente, não é, essa questão ambiental com tanto rigor, também o nosso país aqui, poder dizer que tem o mesmo interesse, né? E que a gente precisa ter, digamos assim, entendimento que essa equivalência no critério das regras ambientais que se observa aqui também se observe naquele país, seja ele qual for. Para o país que negocia livremente, sem levar em consideração essa questão ambiental, sem fazer disso uma bandeira de fundo para proteger o seu mercado, não tem problema, não se exige absolutamente nada. Nós colocamos um parágrafo no projeto exatamente para salvaguardar isso aí. Agora, por exemplo, a União Europeia, que legisla sozinha, toma decisões unilaterais e manda de lá para cá para que a gente possa cumprir, e, por outro lado, ainda difama o Brasil em declarações, como você acompanhou certamente pela imprensa, isso é muito difícil, o país não pode aguentar isso e a gente tem que tomar posição. O que nós temos é, na mão, a questão da legislação. Então, essa equivalência, onde se exige, então tá bom. O que vocês têm na Europa ou no país tal que está querendo isso? O que nós temos aqui? Vamos nos comparar em termos de sustentabilidade para ver exatamente quem é que tem que fazer alguma coisa, né? Ou quem é que tem mais passivo e o que a gente pode fazer para negociar até termos essa equivalência nos países interessados no debate ou na construção da negociação. A alma do projeto é exatamente essa, viu, Joyce? Nada mais justo, né, senador? Aí é uma resposta à altura do que propõem os europeus. E o senhor costuma falar muito, né, nos seus discursos, quando faz uso na tribuna, no Senado, conforme o Brasil vai perturbando lá fora, vai apertando ainda mais a nossa imagem do agro, né? Pois é, todo mundo tem seus mercados e na hora que aparece alguém com um pouco mais de competência para concorrer, isso termina trazendo uma certa animosidade de ânimos, né? E cada um reage jogando dentro daquilo que sabe jogar. Uns com lealdade, né, com correção, fazendo, digamos, a sua crítica do ponto de vista, né, da forma como acha melhor e mais pertinente, e outros, como dizia o presidente Bolsonaro, diz o presidente Bolsonaro, joga fora das quatro linhas, não é verdade? E apela para difamação, para calúnia, para um monte de coisa, como é o caso aí, por exemplo, da Danone, depois do grupo Carrefour, né? Chegaram a dizer que nossa carne aqui era para jogar no lixo, era para lixo e não para consumo. Poxa, nós somos um país aqui nesse continente e mundo afora que mais produz gado com sustentabilidade, é o gado verde, é o gado bem tratado, não é? O gado que se alimenta do capim, não é verdade? Que observa todas as regras sanitárias. Quer dizer, nós não temos culpas de que o Brasil seja um país mais competitivo do que a própria França. Não é que isso não é um jogo para menino e nem para amador, um jogo duro, é um jogo para adultos e para profissional. Então, o Brasil precisa se preparar para isso, porque essa questão de pano de fundo ambiental é apenas um pano de fundo mesmo.
não tem nada a ver com a questão ambiental, isso é uma questão altamente comercial. E aí, em vez de apelar para a OMS, eles apelam para esse grande apelo ambiental que o mundo todo vive preocupado, e associa uma coisa a outra para tentar prejudicar o Brasil ou outro país qualquer aqui do Mercosul, né, para impedir até que que o acordo que está sendo trabalhado lá na Europa seja firmado, e eu acho que vai ser inevitável isso daqui a pouco tempo. Mas o Brasil está despertando. O setor contratou um escritório em Bruxelas, na Bélgica, para processar declarações que consideram difamatórias contra o agro. Mas nós já vamos saber sobre isso depois do Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Doutor, o Brasil está despertando aí. Isso é fundamental para defender os interesses do país, né? Exatamente, Joyce. Creio que o Brasil muitas vezes se coloca numa posição inferior, né? E no agronegócio não temos porquê. O Brasil, o maior exportador de alimentos do mundo, e nós somos um país modelo de produção, de exportação, e temos que brigar pela igualdade, né? Então, creio que o Brasil está fazendo o correto. Estamos falando aqui com o senador Zequinha sobre a lei que ele está propondo, né, sobre a reciprocidade ambiental. Uma resposta aí à Europa sobre as regras que são impostas aqui ao Brasil. Realmente, o senador Zequinha está de parabéns, porque o Brasil precisa se posicionar. E ele falou de 2 pontos muito interessantes, né, na questão da reciprocidade. O que é esse projeto de lei da reciprocidade? Nada mais é do que o Brasil exigir também regras ambientais, né, da Europa. A Europa exige tantas coisas, né, do Brasil, então quando for fazer negócio, exigir essa reciprocidade, essas regras ambientais da Europa também. E ele mencionou também em entrevistas e quando estava expondo o seu projeto de lei, 2 questões muito importantes. Reserva legal, por exemplo. O Brasil, dependendo do bioma, exige 20% de reserva legal, 35% ou até 80% no bioma da Amazônia, lá, 80% de reserva. A França exige 4%. Matas ciliares, o que são as matas ciliares? Que protegem os nossos rios. O Brasil tem uma legislação muito rígida quanto a isso. A maioria dos países europeus não tem. Isso para citar 2 exemplos. Então, os europeus que descuidaram muito com o seu meio ambiente, agora vêm querer impor regras que nem eles seguem na Europa. Não estamos querendo dizer que o Brasil precisa chegar a 4% de reserva legal aqui. Óbvio que não, ninguém está pregando isso. Mas a Europa precisa olhar para o seu umbigo antes de querer impor ao Brasil uma série de regras e difamar a agricultura brasileira. Então, eu acredito que é um excelente projeto, o senador está de parabéns e o agronegócio brasileiro tem que começar a se impor mais. Doutor, inclusive a União Europeia confirmou o adiamento da lei antidesmatamento para o final de 2025. Estava prevista para iniciar agora, né? Já foi adiada para o final de 2025. Provavelmente isso aí é resultado já da movimentação do agro e sociedade brasileira que vimos aqui nos últimos dias. Pode ser um reflexo, porque nós temos que sempre pensar que o agronegócio, como nós sempre falamos aqui, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Um dos celeiros do mundo e alimenta o mundo inteiro, inclusive a Europa compra muito do Brasil. A França até é um dos grandes produtores do agro na Europa, mas o resto da Europa inteira, dos 28 países da comunidade europeia, compram muito do Brasil. Então, o Brasil tem muita força no agronegócio. Então, isso pode ser um reflexo, porque digamos assim, nenhum país do mundo ou nenhuma comunidade gostaria de se dispor com o Brasil, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, porque o Brasil é um dos maiores players, o maior exportador de alimentos do mundo, então não é interessante, né, para que os países, a comunidade europeia se disponha com o Brasil nesse sentido. E toda essa movimentação, essas tentativas de boicote aí da Danone, Carrefour, a gente sabe que tem um foco no acordo União Europeia e Mercosul, que depois de mais de 20 anos praticamente, né, de espera, está saindo esse acordo. Qual que é a sua opinião em relação ao acordo, doutor? Eu não vejo com tanto otimismo ainda como o governo anunciou, porque óbvio que é um grande avanço, é excelente para o Mercosul esse acordo.
vamos ter mais ou menos 92% dos produtos listados no acordo com isenção de impostos para entrar na Comunidade Europeia, café solúvel, sucos, óleos vegetais, e 91% dos produtos da União Europeia para entrar no Brasil, principalmente máquinas e equipamentos. Por isso que a Alemanha é o maior interessado no acordo, né? A Alemanha que é a maior produtora de máquinas e equipamentos da Europa, é a maior economia da Europa. E por que eu não vejo com tanto otimismo? Porque isso é o primeiro passo. Agora, o Parlamento Europeu tem que aprovar, 55% dos países têm que aprovar e que detêm 65% da população. E nós temos que ver que a França é a segunda economia da Europa, a maior é a Alemanha é favorável, a França é a segunda economia, a França é contra. Já manifestou isso, o Macron disse que desse jeito como está é inviável o acordo, a Polônia também é contra, nós temos outros países, Holanda e mais alguns que estão em dúvida. Então, ainda tem muita coisa para acontecer para que o acordo efetivamente seja homologado pelo Parlamento Europeu, fora a burocracia, tem que ser traduzido para o inglês, mais as 23 línguas oficiais da Comunidade Europeia, tudo bem, isso é só burocracia, mas eu acredito que pelo menos vai ter um atraso para que haja essa discussão, esse debate entre eles e essa queda de braço entre a Alemanha, que é a maior economia da União Europeia, que tem todo interesse no acordo, principalmente para, como eu já disse antes, para poder exportar suas máquinas e equipamentos, e a França, que é a segunda maior economia, que tem interesse no protecionismo aos seus agricultores. Nós vamos voltar a esse assunto em outras ocasiões aqui no Momento Jurídico. Doutor, muito obrigada pelas informações. Uma excelente semana para o senhor. Obrigado, igualmente. Senador, o setor, a CNA contratou, abriu um escritório em Bruxelas, na Bélgica, e contratou um escritório renomado de lá, justamente para começar a responder, processar essas declarações que consideram difamatórias contra o agro. É interessante, eu estava na reunião, com vários senadores aqui, inclusive a senadora Tereza Cristina, onde o doutor João Martins colocou isso com muita clareza. Ele é um homem paciente, tranquilo, mas acha que bateu no teto, né? Não dá mais para ficar só assistindo e reclamando do que os caras estão fazendo. Então, eu achei acertada a contratação desse escritório, com advogado de peso, no direito internacional, ligado à questão da imagem do produto. Isso é fundamental. Você vai lá, difama, usa meio de comunicação que vai para o mundo todo, e na hora de pedir desculpa, você pede desculpa num rodapé, numa letrinha bem pequena que não dá nem para enxergar direito. Então, a gente precisa fazer com que essa brincadeira de mau gosto seja estancada. E aí, não nada melhor do que uma ação judicial onde peça a reparação de todos os danos causados à imagem do produto afetado naquela declaração. E dentro, com a mesma força da comunicação que prejudicou, seja a mesma a pedir o perdão, a desculpa, a apresentar, ali digamos assim, os sentimentos de culpa por aquilo que fez, nem que tenha que inventar que aquilo foi de forma equivocada, sem falar na questão pecuniária. Tu já pensou numa declaração do Carrefour para um país igual o Brasil, que exporta milhões de toneladas de carne para o mundo todo, o que isso trouxe de prejuízo à imagem da carne bovina brasileira? Isso é chato, quer dizer, para calcular isso, realmente, até o momento, eu acho que não se tem noção do tamanho do estrago. Por isso, acertada a ação, o procedimento da CNA na defesa do setor que ela representa. Senador, muito tempo, faz tempo que a Europa fica tirando pedra aqui no Brasil, até planta fake news. Provavelmente existem brasileiros aliados a esses grupos europeus, até no próprio governo federal, quem sabe? É interessante observar, por exemplo, que, lamentavelmente, há alguns setores do jornalismo, escreve, é brasileiro, ganha dinheiro para falar mal do Brasil. Isso é muito ruim. A pessoa presta um desserviço
aparece como um mercenário, né, que trabalha para o dinheiro, independente daquilo que está fazendo, das consequências, ou da ética, ou, enfim, da profissão que deveria, né, zelar para ter uma boa imagem. Mas, como disse, lamentavelmente, cada um tem liberdade de escolher o que fazer, independente de qualquer coisa. Eu aproveito esse momento, sabe, Joyce, para fazer uma outra observação. Está passando da hora do Brasil, não é, do governo brasileiro, com o setor produtivo, não é, ter uma senhora assessoria de imprensa internacional posicionada estrategicamente, né, para fazer essas. Não é esperar acontecer um fato, correto? Não é esperar acontecer uma reclamação, uma difamação, uma calúnia qualquer, mas fazer um trabalho preventivo contra isso, usando os meios de comunicação para dizer da sustentabilidade da produção brasileira, correto? Fazer isso sistematicamente. E aí você vacina, você trabalha de forma preventiva. Quando o cara falar, né, alguma coisa, aquilo que ele falar contra a gente não vai ter a repercussão. Por quê? Porque a população daquele continente ou daqueles países, né, já estão muito bem informada de como a coisa aqui funciona, né? Inclusive das vantagens comparativas do Brasil com qualquer um outro país naquela região, como, por exemplo, a Europa. Quem é qualquer país europeu para falar do Brasil nesse sentido? Quem é que tem na Europa 92% de matriz energética limpa? Ninguém lá. Quem é que tem 66% de cobertura vegetal originária ainda? Ninguém tem. Quem é que tem naquela região lá, por exemplo, de reservas florestais públicas, 30% do seu território? Ninguém tem. Quem é que tem mais de 14% do seu território destinado aos seus índios? Ninguém tem. Quer dizer, essa vantagem comparativa, e sem falar no resto, que é muita coisa pela frente, a gente precisa deixar isso claro para as populações desses países, porque elas são alvos de muita informação. E a informação, o fake news, chega, como a pessoa não sabe da verdade, termina acreditando, assimilando, fazendo boicote ao produto, né? E dando prejuízo para o nosso produtor, para aquele que exporta, e assim sucessivamente. Então, isso precisa ser colocado na cabeça de todo mundo fora do Brasil. E o governo está devendo isso, o Itamaraty está devendo isso, e o próprio setor diretamente interessado também tem que pensar sobre isso, né? Primeiro, fazer uma senhora pesquisa de como se processa a informação nessas regiões, nesses continentes, e depois aplicar o remédio certo e não ficar mais atrás apenas da questão da reação. Aconteceu o fato, aí a gente reage. Aconteceu outro fato, a gente reage. Politicamente está completamente equivocado. A gente tem que se postar de forma, como disse ainda há pouco, altamente profissional. Exatamente. E se o brasileiro não defender a sua pátria, não é outro país que fará isso. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico: 100 mil assinantes em apenas 4 anos de existência. Mas para chegar nesse objetivo, precisamos da sua ajuda. Torne-se um assinante da Revista Oeste. Graças à sua assinatura e àquela de outros 100 mil brasileiros, estamos conseguindo manter a nossa revista em plena atividade, conseguindo chegar no mesmo patamar das revistas que demoraram décadas para alcançar esse número de assinantes, e também garantimos o nosso trabalho de jornalismo livre em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do livre mercado, em defesa dos valores que a Revista Oeste representa. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria.
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Ô, senador, agora qual que é o impacto do protecionismo comercial no agronegócio? Olha, por exemplo, nesse caso da carne com relação à França, a exportação de carne para a França, no total que a gente exporta anualmente, não chega a 0,5%, é 0,046%. Quer dizer, um percentual muito pequeno. Não dá 1 milhão de toneladas para um volume significativo, como é o caso nosso aqui, não é? Mas a gente está preocupado não é só com a França, mas com a informação que os empresários franceses soltam com relação a outros países, principalmente ligados à mesma, digamos assim, União ali, a União Europeia, que são 27 países, todo mundo compra um pouco do Brasil, né? Então, isso dá prejuízo na vizinhança, isso dá prejuízo em outros continentes também. Então, é um tanto chato isso tudo, porque, principalmente ser acusado daquilo que você não faz, é 2 vezes mais dolorido, né? Quando acontece e é verdade, né, o cara engole e vai embora. Agora, quando é mentira, quando é fake, né, o sofrimento é maior. Além do prejuízo para o mercado, para poder você colocar a sua mercadoria, seu produto no mercado. A dúvida que isso traz para aqueles que importam nossos produtos, não carne. O senador, o seu projeto é uma resposta à lei antidesmatamento, que foi criada e deve entrar em vigor no próximo ano, foi criada pelos europeus, e é uma lei que pode afetar diretamente o produtor brasileiro, né? Eles tomam decisões e mandam o resto do mundo cumprir, né? Não observa aqui, por exemplo, vamos voltar a um fato que aconteceu na França não faz muito tempo. O Conselho da União Europeia recomendou que a reserva legal, a gente chama lá de POSIL, saísse de 4% da área para 7%, né? E quando você compara com o Brasil, nós temos 3 percentuais que são observados aqui de acordo com o bioma, né? No campo e o cerrado simples é 20%, quer dizer, enquanto eles protegem lá ou destinam para reserva legal 4%, nosso menor percentual aqui é 20%. Aí a gente sobe, dependendo do bioma também, para 35%, que é aquele cerrado já chegando na mata de transição, né? Um cerrado mais denso, correto? 35%. Quando você chega à floresta amazônica, é 80%, não é? Então, não dá nem para se comparar o Brasil e a França em termos da questão do desmatamento. Quem é que desmata mais? É quem mantém uma reserva mínima de 20%, chegando até 80%, ou é aquele que, no máximo, preserva 4%? Quer dizer, eles, várias vezes mais do que nós, desmatam, porque enquanto a nossa reserva mínima aqui é 20% da área, lá é 4% da área. Quer dizer, bora botar no prato isso aí. É por isso que a gente precisa de uma ferramenta, de uma carta na manga, e aí, no caso, uma questão legal, para quem exige da gente, para fazer comparação, porque senão o cara se esconde, né, tudo que ele tem de errado, senta em cima e fica apontando o dedo, fica, né, difamando.
Então, vamos continuar conversando, vamos continuar dialogando, vamos continuar comprando, vamos continuar vendendo, mas vamos largar também de ser hipócrita, né? Porque aquilo que eu não faço, eu quero que o meu vizinho faça. Que história é essa? Não é? Então, quem é que desmata mais? Vamos lá, no item desmatamento. Ah, vocês estão desmatando. Tudo bem, desmatamos. Quanto é que você preserva aí? Ah, 4%. Pois é, aqui o mínimo é 20%. Não é? Quem é que, repito aqui, quem é que desmata mais? É quem preserva 4 ou quem preserva 20? Ou 35? Ou 80, como no caso da floresta amazônica, né? Então, isso tudo precisa ser confrontado de forma elegante, né? De forma gentil, respeitosa, mas a gente não pode ficar só ouvindo, como é o caso hoje. Faz tempo que o Brasil só ouve e não faz nada. Agora que nós estamos com a iniciativa aqui... Precisamos acordar, né, Joyce? Exatamente. Ô, senador, e em que fase que está o projeto agora? Porque já foram realizadas 2 audiências, unanimidade, todos concordam que o Brasil precisa responder à altura. Tem chance de ser aprovado esse ano, ou pelo menos entrar em votação esse ano ainda? E a gente acredita que um projeto dessa grandiosidade será aprovado, né? Joyce, não vai ser possível aprovar esse ano. Hoje nós tivemos a última audiência pública que vai subsidiar a senadora Tereza Cristina, que é a relatora do projeto. Quer dizer, a gente tem que ouvir opiniões de quem é a favor, de quem tem alguma restrição, alguma preocupação, porque essa lei não é para prejudicar, é para ajudar, não é? E também fazer com que o Brasil sente à mesa, não é, como nação soberana, que tem seu parlamento, que tem toda uma estrutura, que tem responsabilidade ambiental, não é? E que quer fazer tudo de forma correta, né? Nós temos que deixar esse sentimento vira-lata, que todo mundo olha para cá, que vocês são isso, são aquilo. Quer dizer, não é assim, cara. Não é dessa forma. Aqui se tem um Código Florestal que é o mais rigoroso do mundo. E o produtor rural brasileiro observa isso e paga caro por isso. Está entendendo? Então, a gente precisa estar pronto para sentar à mesa como nação, e não como colônia, que o cara fala lá e você sacode a cabeça dizendo que sim e tal, e vamos para cima. Não é assim. A gente quer que a postura do negociador brasileiro, não é? Se o Ministério do Meio Ambiente, se a ministra não tem, digamos assim, essa coragem toda, essa competência toda, faz igual o Silvio Santos, pede ajuda dos universitários, pede ajuda do Itamaraty. O Itamaraty está aí para fazer isso, para ajudar, não é? Pede ajuda do próprio setor, que nós temos gente preparadíssima, não é? Nós temos aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, com entidades e profissionais altamente qualificados. Nós temos a CNA, um quadro extraordinário também, né? Então, todo mundo tem que estar junto para defender esse país, para fazer com que a gente possa superar essas dificuldades que são naturais quando a gente encontra aí resistência nesses mercados com discursos que, de repente, são duvidosos com relação àquilo que estão defendendo. Pelo bem comum do país, todo mundo tem que estar unido mesmo, né? Agora, senador, tem um outro projeto parecido tramitando também na Câmara. Há a possibilidade de repente, os dois se unirem, tornar um só? O importante é que a discussão siga e que o Congresso realmente se imponha, comece a se impor para defender o país dessas difamações lá fora. Não só das difamações, mas como as leis criadas lá e que são impostas para nós. Exatamente. Nós temos um projeto que está, inclusive, a Câmara colocou no regime aí de uma certa urgência para votar lá ainda, agora em dezembro, ainda este ano, e em seguida, naturalmente, virá para cá. Não é? Aquele que conseguir chegar primeiro, não é? O outro será pensado. Da nossa parte, nós não temos nenhum problema, né, de juntar os dois projetos, tirar, digamos assim, a melhor redação que possa contemplar esse tema para fazer um projeto que possa, digamos assim, defender o Brasil e representar aqui o anseio do Congresso Nacional no sentido de dar ao país essa ferramenta legal de defesa, também de negociação internacional. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida,
Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Senador, a gente fala muito em preservação ambiental, em questão climática, e a gente sabe que agronegócio e meio ambiente andam juntos. E se tem alguém que preserva, que tem preocupação com o meio ambiente, é o produtor, porque é de onde ele produz, onde ele planta, onde ele colhe, onde ele tira o sustento dele. Então, eu acho que essa também é uma informação que a gente nunca é demais falar, que o agro é sustentável, o produtor tem interesse em preservar, porque é de lá que ele vai produzir mais. Com certeza. Uma coisa que a gente tem que observar, por exemplo, nós tivemos agora problema na estiagem, né? Muito quente, muita palha, muito fogo, né? Pelo Brasil afora. E, a princípio, aqui estavam crucificando o produtor rural, que quem colocava fogo, quem usava fogo. Deixa eu lhe falar. A agricultura, né, de escala, ela é toda mecanizada. Ela não precisa acender um palito de fósforo para colocar fogo em lugar nenhum, né? Então, isola isso aí que não tem nada a ver. O fazendeiro, o criador de gado e tal, não pode colocar fogo também porque ele precisa da pastagem para alimentar o seu rebanho, não é? Então, a gente precisa identificar exatamente quem é que coloca fogo, quem é que precisa do fogo para fazer limpeza, ou quem é que usa o fogo como uma atividade criminosa. Então, isso tem que ser identificado para que o governo possa trabalhar. Para te ter uma noção, só o meu estado do Pará tem 3 superintendências do INCRA. Para saber o tamanho, a dimensão que é o estado do Pará nesse aspecto aí. Então, como a agricultura, né, de subsistência, ela é feita de forma muito primitiva ainda, então há necessidade daquele produtor ainda usar o fogo como forma de limpeza. Se o governo quiser um dia colaborar com isso, que até hoje nunca demonstrou a menor preocupação, quem faz isso de forma efetiva são os parlamentares, levando máquinas e implementos agrícolas para a agricultura familiar, largar a enxada, o machado, a foice, enfim, e começar a trabalhar de forma tecnificada, somos nós que fazemos isso. Se o governo um dia entender que ele pode colaborar, aliás, que ele deve colaborar com a questão da sustentabilidade para tirar, né, a presença do fogo como instrumento de limpeza da agricultura familiar, que se possa criar uma linha de crédito onde se tira, digamos, o imposto do tratorzinho agrícola, que ajuda o pequeno produtor familiar de subsistência, não é, a sair da enxada, a sair do fogo, a sair dessa agricultura primitiva, que usa os mais antigos meios de produção, e aí fazer de forma mais sustentável.
O cara lá, quando não tem máquina, ele tem que fazer uma roça praticamente todo ano num lugar diferente. Devastar a floresta, abrir uma nova roça, porque a terra anterior já não tem mais, digamos assim, força para produzir. Então, tem uma nova... Quando você dá o trator para ele, ele passa 10, 15, 20 anos usando a mesma área, só mexendo nela, trabalhando, adubando, corrigindo a mesma área. Então, esse negócio de discurso é um negócio que, às vezes, muita gente se empolga, mas eu já estou meio cabreiro com relação a isso. Fala, você tem que agir. Quem está governando tem a obrigação de fazer, de criar estratégias, de resolver problemas. Os órgãos do governo que mexem com o meio ambiente, Joyce, só sabem fazer uma coisa: operação de comando e controle. Vai lá, põe fogo, prende, embarga, e não sei o quê, não sei o quê. Isso é política? Não é política, não é? Isso é uma política nefasta. Você é governo, vai lá, acerta, olha, não pode mais produzir desse jeito, eu vou abrir uma porta aqui para você financiar o seu trator de forma incentivada, daqui para frente a agricultura vai ser mecanizada, não quero mais ver fogo, não quero ver mais devastação, enfim, impõe a forma e dá condições para isso acontecer. Não acontece isso. Por não acontecer isso, a gente vive esse tempo todo nessa confusão, nessa briguinha, um trabalhando e o outro correndo atrás, a polícia prendendo, a polícia botando fogo, a polícia queimando máquina, a polícia, o IBAMA multando, que coisa é isso? Isso é uma brincadeira de mau gosto. Não se faz um país desse jeito. Depor contra o próprio país, né? A gente tem inimigos, né? Pessoas que não gostam do próprio país. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem alguma pergunta para o senador, pode mandar para a gente, o WhatsApp está aqui na tela. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada pelas suas informações e parabéns aí pela iniciativa. Estamos juntos, muito obrigado a vocês pela oportunidade de a gente conversar com a população e poder esclarecer minimamente aquilo que é uma preocupação para o Brasil como um todo. Você tem no agro hoje a principal atividade econômica, não é? Um terço do PIB, um terço do emprego, mais de 50% do movimento de exportação, tudo é com o agro. Se a gente não prezar e não defender o agro, a gente está acabando com esse país que tem no agro a sua grande vocação. É isso aí, e você também faz parte disso. Venha com a gente, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.